Fala galerinha, beleza? Aqui é o professor William, mais uma vez trazendo dicas de geografia para você, para que esses probleminhas que vão aparecendo aí, não te acompanhem mais. A dica de hoje aqui é sobre climatologia. Professor, essa matéria é importante? Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: se for para você escolher uma matéria para você não deixar de fora para fazer qualquer vestibular no país, aposta em clima, aposta em climatologia. Climatologia vai cair ali com a biologia, vai aparecer com a química, vai aparecer com a física, né? E é um conteúdo que está dentro das questões ambientais, na geopolítica, na geofísica. Então é um conteúdo muito importante, muito pertinente e faz parte do seu cotidiano, da cidade ou do campo, tá? E para você entender ele é importante você entender alguns conceitos. Bom, então nós sabemos que a climatologia é a área da ciência que estuda o clima. Professor, existe uma diferença entre clima e tempo? Bom, o que você vê lá na televisão é uma previsão do tempo. E quem faz a previsão do tempo é a meteorologia. Então o tempo é um estado momentâneo da atmosfera. Já o clima é um comportamento habitual da atmosfera em uma determinada região, né? E por isso ele é definido após 3 décadas de análise. Professor, mas por que tanto tempo? Para eu perceber que é um hábito, para eu perceber que ele ocorre de forma cíclica, né? Uma sucessão de tempos de forma habitual vai formar o que nós chamamos de clima. Eu costumo brincar assim, o clima é, o tempo está. Beleza? Então use isso aí para você não esquecer mais. E para a gente falar de clima e tempo, é muito importante você definir, né? Então para a gente definir a ideia de climatologia, nós precisamos entender os elementos e os fatores do clima. Os elementos são as características que vão definir esse clima. Então, por exemplo, se eu te pergunto a característica climática da sua cidade, provavelmente você vai me falar da temperatura, se aí é quente ou se aí é frio. No caso do pessoal aqui de Goiânia, eu vou perguntar: qual é o clima de Goiânia? O pessoal vai falar assim: muito frio, não é, galera? Não, né? Aqui é muito quente. Pensa um lugarzinho quente, é a tal da Goiânia. Então a temperatura vai ser um dos primeiros elementos que nós vamos falar, porque é a sensação térmica, né? Então, temperatura. Outro fator, umidade. No nosso caso aqui, essa umidade ela varia. No final do ano ela é alta e no meio do ano ela é baixa, né? Porque o nosso clima é o clima tropical continental, mas isso é um assunto para a próxima aula. Bom, quando a gente fala aqui de umidade, é a quantidade de vapor que eu tenho suspenso no ar. Então eu posso ter um clima úmido ou posso ter um clima mais seco. Então esse é um elemento. Outro elemento é a pressão atmosférica. Pressão é a força sobre a área. Pressão atmosférica é a força que o ar exerce sobre a superfície. Esse aqui é um elemento direcionador dos ventos. O vento é o ar em movimento. Então quando você está lá vendo a previsão do tempo, né, você vê um B lá vermelhinho. Quer dizer baixa pressão, porque o ar é menos pesado, ele é quente. Quando você vê um A, geralmente é um A azulzinho ou um A roxinho, né? Quer dizer alta pressão, quer dizer que o ar é mais pesado, o ar está empurrando, o vento sempre se desloca da alta para a baixa pressão. E aqui nós temos precipitação. Precipitação são as chuvas, que nós classificamos em 3 tipos: chuvas frontais, chuvas convectivas e as chuvas orográficas, que são as chuvas de relevo. Mas professor, por que isso acontece? Por que essas características ocorrem nessas regiões? Devido então aos fatores do clima. Então o que são fatores? Fatores são as condições, né? São as ocorrências que levam o clima a se comportar de uma determinada maneira. Então vamos lá, a latitude. Nós já entendemos em uns vídeos anteriores que latitude é a posição em relação à linha do Equador. E essa posição, devido ao formato esférico da Terra, nós sabemos que a Terra tem iluminação diferente. E se a Terra tem iluminação diferente, o clima vai ser diferente. Por exemplo, na linha do Equador recebe maior iluminação, então é mais quente. Nas regiões polares recebe menor iluminação, então é mais frio. O fator latitude vai influenciar no tipo de clima.
Outra condição é a altitude, que é a posição em relação ao nível do mar. Se você está no alto de uma montanha, a tendência é ser o quê? Mais frio. Se você está na posição mais baixa, a tendência é ser mais quente. Outra condição é maritimidade e continentalidade. Pelo próprio nome você já identifica. Se você está assistindo esse vídeo aí, está na beira do mar, de boa, ou mora numa cidade litorânea, você vai perceber que a influência do mar está tanto na condição de umidade, como também na condição de temperatura. Por quê? Porque a água tem maior calor específico. Então, durante o dia, ela vai receber maior calor e à noite ela vai ficar trocando esse calor com o meio. Então, a amplitude térmica, ou seja, a diferença entre a máxima e a mínima temperatura na sua cidade, que é uma cidade litorânea, vai ser pequena, porque a maritimidade vai garantir isso. Já em climas continentais, a continentalidade vai garantir uma maior amplitude térmica. Por exemplo, as regiões continentais desérticas. O deserto, por exemplo, chega a temperatura de 50 graus durante o dia e às vezes até temperatura negativa durante a noite. Porque a falta de água faz com que essa temperatura não seja conservada. Correntes marítimas são verdadeiros rios, né, dentro do mar. E aí, você vai dentro do oceano, né, você vai perceber que as correntes marítimas vão influenciar. Você tem corrente marítima quente e corrente marítima fria. As quentes elevam a evaporação e aumentam a temperatura. As frias reduzem a evaporação e reduzem a temperatura. As correntes frias podem ser apontadas aí como um dos fatores que leva à formação de desertos. A vegetação também é um fator. A presença de vegetação ameniza a temperatura, né? Quando você mora na região perto de uma mata, né? ou a sua cidade tem uma grande arborização, você percebe isso. E por último, nós podemos destacar as massas de ar. Massas de ar são partes da atmosfera que vão se deslocando e elas vão interferir na temperatura e na umidade. Então nós temos massas quentes, massas frias, massas úmidas e massas secas. Então, galera, com isso aqui você responde muitos exercícios e você não vai mais sair mal nesse conteúdo. Não esqueça de deixar o seu like se você gostou desse vídeo, segue o canal aí, fiquem atentos porque vem muita coisa legal agora para frente para vocês. Forte abraço!